Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Casa é Sentimento. Estou muito feliz de estar de volta. Eu sou a Letícia Capozzi. E olha só, hoje eu estou com um convidado aqui muito especial. Eu gosto sempre de contar uma historinha aqui dos convidados que eu recebo. Vocês que me acompanham já sabem. Eu conheci esse convidado pessoalmente, já tive a oportunidade de ouvi-lo mais de uma vez pessoalmente. Acompanho o conteúdo dele nas redes sociais. E olha, a hora que eu mostrar esse ratinho aqui, provavelmente você já vai lembrar quem é. Mas assim, gente, eu não vou falar desse ratinho, tá? Apesar dele ser fofo e seguir aí encantando adultos e crianças, e eu sei que também despertou uma emoção boa aí em você, que é fã desse ratinho, mas ele não é a estrela do nosso podcast hoje. É um prazer enorme ter aqui Gabriel Villarreal. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que estão assistindo, a gente não vai contar que horas que a gente está gravando, né? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, Com final de semana, certeza. segunda, terça ou quinta, não sei. Né? Mas é um prazer enorme estar aqui, você sabe o quanto eu gosto de você. E eu vou te dizer uma coisa que é muito, muito interessante. Né? Sempre que eu pergunto para as pessoas falarem o que a Disney significa para elas, que é uma pergunta que eu faço em todos os meus eventos, né? Uma das palavras que sempre aparece, sempre no top 3 é sonho. E é muito interessante o conceito de realização de sonhos. E eu queria te contar uma coisa muito interessante. Eu sou um cara que eu gosto muito de sonhar. Né? Tá. Eu acho que esse encanto todo da minha vida vivida perto da Disney tem tudo a ver com esse desejo de sempre estar sonhando. E aí eu vou te falar o que eu não tinha te contado, até vir para cá. Né? Eu lembro que um dia eu via as pessoas fazendo um podcast numa mesa de sinuca com um pano vermelho. E eu olhava aquele rapaz carequinha, né? E eu falava, um dia eu vou estar nessa mesa. E esse foi um sonho que eu tive, eu realizei ele já 2 vezes. Uau. E depois, eu via um outro cara que estava num podcast também, outro rapaz carequinha, né? E eu falava assim, nossa, ele fala para todo mundo, vem para a mesa. Eu falei, um dia eu vou estar nesse podcast também. E o que você não sabe, porque eu não te contei, é que eu estou aqui porque um dia eu sonhei que eu ia estar aqui, porque eu acompanho você, eu vejo o teu conteúdo, e eu falei, gente, eu quero um dia estar aí. Então, graças a Deus, Fico super feliz. hoje eu estou realizando mais um sonho. Opa, né? eu também. E é um sonho realizado através de você. Então, na verdade, saiba o seguinte, não vai ficar claro se eu sou seu convidado ou se eu me convidei. Boa. Não, eu fico muito feliz de ouvir isso. A gente estava até conversando aqui nos bastidores dessa questão do nome. Eu estava até falando para você, as pessoas já te conhecem, né? Você é uma figura conhecida no mercado imobiliário, dispensa apresentações. E aí você comentou algo muito interessante, que é sobre zerar, né? Zerou o chip, entrei num lugar, subi para dar uma palestra, ou entrei para gravar um podcast, eu zero o chip e eu entendo que dessa forma você vai entregar o seu melhor. Então, vamos começar já, direto ao ponto? Vamos lá. O que eu quero falar? Essa frasezinha é aquela que a gente estava conversando, que eu digo sempre, o seu passado não conta. Né? E tem muita gente que vive de passado. E é muito interessante porque, assim, uma das coisas, até para o pessoal se situar melhor comigo, eu gosto de falar muito de experiência do cliente. Como é que a gente vai fidelizar esse cliente, como é que a gente vai encantar esse cliente, mas, principalmente, como é que a gente vai usar isso como uma estratégia de negócios. Como é que a gente vai atingir alguns patamares que a Disney tem, como, por exemplo, uma taxa de recorrência de 80%. Ou seja, de cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam. E, além de voltarem, levam mais alguém. O grande segredo do negócio da Disney é isso. Quem me conhece, volta e traz alguém. E tem muitas coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para gerar esse efeito. E uma das coisas que eu mais gosto, tudo que eu falo, o custo de implementação é R$0. Uau. R$0 para você gerar um maior impacto nos seus clientes, R$0 de investimento para você conseguir ter mais recorrência, para você ter mais sucesso do seu cliente, principalmente mais sucesso do seu negócio. E a gente estava falando justamente sobre o seu passado não conta. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu uso essa frase, o seu passado não conta, essa é uma frase que eu falo para mim mesmo antes de subir num palco. E essa frase, esse ato de eu lembrar que o meu passado não conta, é muito importante para eu me conectar com o meu público. Por quê? Porque não importa quantas vezes eu subi no palco e fui aplaudido, naquele dia, para aquele público, é a primeira e muitas vezes é a única vez que eles vão me ver. Sim. E o sucesso de ontem não significa absolutamente nada para eles.
não significa nada para eles. E outra coisa, eles vão decidir quem eu sou com base naquilo que eu mostrar para eles. Então, todo momento no palco é um momento que, de uma forma inédita, eu estou mostrando para alguém quem eu sou. E não importa o que eu fui até ontem. E quando a gente vai para o mercado imobiliário, é justamente isso. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, é justamente isso. Não importa quem você foi até ontem, o cliente que hoje entra pela porta e vai te conhecer, vai ser atendido pela primeira vez, ele vai criar uma imagem sobre você com base naquilo que ele viu, naquilo que ele ouviu e naquilo que ele experimentou ao longo da experiência dele. Então, qualquer notícia, se até ontem você era o melhor, se você não entregar o seu melhor hoje, este cliente não vai achar que você é o melhor. Com certeza. Só que melhor ainda, se você não é o top performer, o seu cliente não sabe disso. E você pode dar um tratamento top para um cliente, mesmo você não tendo tido sucesso até ontem. Ou títulos, né? Ranqueamentos e tarará. Você pode não ter um monte de medalha no peito, o cliente não sabe. Ele não sabe, porque ele sabe o que ele não pede o teu currículo antes de falar com você. Ele é muito mais impactado pela experiência que você gera do que pelo teu passado. Então, quando eu falo passado não conta, é para bem e para mal. Se você teve um mês ruim mês passado, zero jogo. Acorda sempre do zero, porque todo dia é dia da gente construir uma imagem na cabeça do cliente. E causar uma boa primeira impressão, né? E aí, pegando o gancho nisso, que dicas você dá para o corretor causar essa boa impressão? A gente não precisa falar de títulos mesmo, porque eu posso impactar e me conectar com o cliente através do meu sorriso, do meu tom de voz, da roupa que eu estou usando. Eu posso começar uma conversa despretensiosa com ele. Eu costumo, até tinha colocado no nosso script aqui, mas só para citar um exemplo, né? Quando vem o lead para mim, vem lá o nome e sobrenome, eu procuro pesquisar esse cliente. Eu vou, às vezes, no LinkedIn, às vezes o Instagram dele está fechado, mas eu tento descobrir algo que ele gosta, porque isso é estratégico. E o Guilherme Machado já deu um exemplo disso, né? De um cliente que ele foi atender, que ele descobriu que a pessoa curtia squash, o Guilherme também curtia squash, jogou muito. E ele começou o atendimento falando do squash, ele se conectou com o cara e ele despertou uma emoção positiva. Ele fez o cliente reviver algo muito bom antes do atendimento, quebrou o gelo, e aí depois ele foi falar das unidades, das qualidades do imóvel. Como é que é isso? Como é que o corretor pode causar isso? Uma coisa que eu falo e esse é um mantra para mim, o maior patrimônio é o que as pessoas falam sobre nós. O nosso maior patrimônio é aquilo que as pessoas falam sobre nós. E aí vem aquela pessoa e fala assim, eu não me importo com a opinião dos outros, então você não entende nada de negócios. Sabe por quê? Porque não é a sua opinião que conta na hora de eu te contratar. Não é a sua opinião que conta na hora de eu te indicar. O que você pensa sobre você é irrelevante para gerar a experiência do cliente ou para gerar indicação. Então, quando a gente fala que o nosso maior patrimônio é aquilo que as pessoas falam sobre a gente, então a gente vai entender que é muito importante a gente direcionar o que elas vão falar. Uhum. E aqui eu tenho duas dicas. A primeira dica é o quê? Em que pasta... Imagina que o cérebro das pessoas é um Windows, né? Sabe, aquele Windows Explorer, cheio de pastinhas. Em que pastinha você foi parar? A primeira impressão ela é decisiva para qual pastinha você vai parar. Porque, às vezes, você, e a gente está falando de mercado imobiliário, você, corretor, conhece um monte de gente, você diz, como é que eu conheço um monte de gente e as pessoas nunca me chamam para fazer um negócio comigo? Como é que meus amigos vendem imóveis e não pedem para que eu intermedie essa venda? Você deve estar na caixinha errada. Sim. Você deve estar na caixinha errada. Então, por exemplo, tem um ícone, né, do cinema, que são aqueles filmes onde o rapaz é apaixonado pela menina mais bonita, só que ela vê ele como amigo. Ele está na caixinha errada. Ele construiu uma relação que pôs ele na famosa... na friend zone. Ele é o amigo. E ele queria ser outra coisa, mas ele está preso nessa pasta, nessa caixinha, ele não vai conseguir sair. Então, o que eu quero dizer muito é, como é que você se apresenta para as pessoas? No seu círculo social, inclusive, como é que as pessoas te enxergam? Porque olha só que legal, eu sou, e a gente nem fala sobre isso, mas eu sou palestrante, eu sou especialista em metodologia Disney, eu estou sempre nos palcos falando sobre como a Disney faz negócios, como você pode pegar insights da Disney para o seu negócio. E, curiosamente, quem me conhece no palco não me identifica como outra coisa que eu sou advogado. Eu sou advogado de formação, e quem me conhece de palco
tem muita dificuldade de olhar assim, pô, mas ele não é advogado, porque para essa pessoa eu estou numa outra caixinha, eu tenho outra pasta. Né? Para quem me conhece da advocacia, a pessoa fica em choque. Como assim, Gabriel? Você é advogado, é palestrante de metodologia Disney. Um dos desafios que me falaram, inclusive, numa assessoria que eu fiz, a pessoa me falou, Gabriel, são 2 personagens inconciliáveis, você vai ter que abrir mão de um. Uau! Mas eu, hoje em dia, vivo com os 2 muito bem, Imagina, obrigado. Mas olha indissociável só. porque é você, né? Mas eu estou no meio. Então, o que eu quero dizer sobre primeira impressão é de que maneira você atinge as pessoas com a sua presença. E não é atinge o lead que veio pelo funil de vendas, não é atinge a pessoa que entrou pela porta da sua agência, do seu negócio. É as pessoas ao seu redor, o que elas sabem sobre você. Porque, por exemplo, as pessoas podem saber que eu sou palestrante e aquelas pessoas que sabem que eu sou palestrante, quando precisarem de um advogado, não vão ligar para mim. Porque eu não estou na caixinha advogado. E, às vezes, você tem muitos amigos, mas você está na caixinha bagunça. Entendi. E eu não faço negócios com bagunça. Na hora que eu falo assim, não, quero fazer negócio. Não, ele é a caixinha bagunça. Meu melhor amigo eu gosto, mas não para fazer negócios. Então, eu falo que tem um tripé, né, que são 3 coisas que você tem que fazer perante todo mundo, o tempo todo, qualquer lugar que você for. Para chegar na caixinha certa. Para chegar na caixinha certa, para você se posicionar mentalmente nas pessoas, para se lembrarem de você quando elas precisarem de você. Tá. Número 1, seja uma boa pessoa. Por quê? Porque ninguém gosta de pessoas ruins. Tá? O nosso cérebro já divide assim, o nosso HD já tem 2 pastas. Quem eu gosto, quem eu não gosto. Quem eu não gosto, eu não quero saber mais nada. Então, seja gostável. Porque seja gostável é ótimo. É que tem gente que só quer ser gostável na hora de fazer negócio. Sim. Tem gente que nunca falou com você. Né? Não é real. Nunca falou com você, e aí você, de repente, abre uma vaga de emprego na tua empresa, a pessoa vem lá, oi, sumida. Tudo bem com você? Não, peraí, você não se fez gostável. Né? Então, número 1, seja uma pessoa que seja gostável. As pessoas têm que gostar de você, senão você já foi para a pasta de pessoas que eu não gosto. Tá. E essa pasta, ela fica esquecida, né? Se bobear, vai para a lixeira. Vai para a lixeira, ninguém mexe nela. Essa pasta é a primeira, quando precisa limpar o HD, é ela que limpa, entendeu? Número 2, as pessoas têm que saber o que você faz. Porque senão você não está numa pasta profissional com elas e quando tiver uma demanda na tua área de especialidade, não vão te chamar. E o que acontece com o corretor, que me incomoda? Corretor que tem vergonha de ser corretor. Ai, me incomoda meu amigo também. corretor, tamo junto. Levanta a cabeça, que profissão maravilhosa que vocês têm. Sim, concordo. Num segmento que deixa pessoas ricas o tempo todo, que tem como eu posso dizer, uma curva de aprendizado que é muito curta comparado com qualquer outra profissão. Sim. Ela tem um resultado muito maior, com uma necessidade de aprendizado muito menor. Gente, é maravilhoso. Mas o que a pessoa fala assim? Tenho vergonha de falar que eu sou corretor. As pessoas precisam saber o que você faz. Sim. Porque se eu não te encontro como corretora, sabe o que eu vou pensar, Letícia? A Letícia faz podcast. Quando eu preciso de um podcast, eu ligo para a Letícia. Sim. Agora, estou precisando vender meu imóvel, com quem que eu falo? Você não está na caixinha. Então, seja gostável, deixe as pessoas saberem o que você faz, sem ser chato, obviamente. E número 3, você precisa emitir sinais de que você é bem-sucedido fazendo o que você faz. Ótimo. Porque se eu sei o que você faz, e aí dentro da pastinha eu sei o que você faz, tem 2 pastinhas. Ele é bom nisso, ele é ruim nisso. Se você cumprir esses 3 requisitos, você vai ser o nome que as pessoas vão lembrar quando precisarem de alguma coisa. Eu gosto de você, eu sei o que você faz e eu acho que você é bem-sucedido com relação a isso. Aí que entra o impacto da primeira imagem, da primeira impressão. Porque quem me conhece como palestrante não me coloca na pasta advogado. E quem me conhece como advogado não me coloca na pasta palestrante. Então, a gente tem que saber o que a gente apresenta. Porque se a gente falar o seguinte, olha, eu vou ter agora um encontro com vários amigos, vou numa festa de 50, 60 pessoas que vão estar lá. E você sabe o quê? Nossa, você a alegria da festa. Vou encher a cara e fazer todo mundo rir. Maravilha, mas você foi parar naquela caixinha. E quando você quiser falar sobre negócios, a pessoa, quando ela mapear o HD dela, não vai encontrar você. Sim. Então, não é que você não possa ser outras coisas, mas é importante que você, na primeira oportunidade, você posicione corretamente. Desde eu sou alguém que gosta de você e que você pode gostar,
eu sou alguém que faz determinada coisa, eu sou bom nisso. Todo o resto você constrói dali. A primeira impressão para negócios tem que ser essa. O resto é depois. O resto é quando eu digo, é uma ótima corretora e tem um podcast. Sim. É uma ótima Essa é a corretora ideia. e uma pessoa super divertida de você sair para uma balada, para uma festa. Sim. É uma ótima corretora e adora viajar. Eu, às vezes, tenho esse problema. Alguns clientes meus, eles me veem nas redes sociais. E olha só que legal, eu separo muito bem. Se você vai para o meu LinkedIn é Gabriel Villarreal Advogado. Se você vai para o meu Instagram, Gabriel Villarreal Palestrante. Você se comunica de acordo, né? Está separado. Com o público que está na plataforma. E aí, os meus clientes do escritório de advocacia, que me seguem no Instagram, de repente me falam assim, Gabriel, você vai continuar advogando, né? Eu falo, cara, eu advogo todo dia. Não, cara, porque a gente está com medo, a gente confia tanto em você. E se eu não mando para esse reforço de eu ainda estou ocupando aquele espaço, porque eu estou, de fato, né? Ele fica inseguro. Ele fala, será que agora eu mudo ele de caixinha? Porque se eu mudo ele de caixinha, Gabriel advogado, para Gabriel palestrante, quem vai ser meu advogado? É muito legal isso. Você costuma palestrar para empresas de advocacia também? Existe esse Gabriel nessa empresa, o Gabriel palestrante também? Ou não? Eu fiz isso uma única vez. Uma única vez. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu já dei aula em faculdade, em pós-graduação, eu fiz muita coisa, eu tenho duas coisas, né, que eu não faço. Eu não gosto de dar aula para alunos de direito, porque o aluno de direito já sabe tudo, né? E você fala assim, nossa, Gabriel, que preconceito com o aluno de direito. Não, o principal aluno de direito que eu não quero encontrar é o Gabriel do direito. Era o cara que eu era na faculdade, né? Então, eu, por exemplo, eu já dei aula para o pessoal de finanças, de empreendedorismo, pessoal de administração de empresa. Esses caras têm uma sede maior por conhecimento do que, infelizmente, os colegas da minha profissão. E quando vou palestrar sobre atendimento, eu fiz uma palestra a pedido de um grande amigo por um escritório de advocacia. Mas para o escritório de advocacia que eu sei que tem uma cultura mais aberta, que quer de fato fazer algo diferente. Por quê? Porque eu estou num mercado que se contenta em fazer a mesma coisa que se fazia 60 anos atrás. Entendeu? 60 anos atrás era em papel, hoje é em PDF. É a mesma coisa num formato diferente. Então, eu gosto muito mais de interagir com outros setores da economia que são muito mais voltados para resultado, como principalmente era de vendas, mercado imobiliário, pessoas que são orientadas para resultado do que propriamente pessoas que acabam tendo muita vaidade com relação àquilo que eles fazem. Entendi. E eu estava ouvindo outro dia a sua participação no podcast, acho que do Sérgio, e você estava comentando... Você já reparou que você é a única pessoa com cabelo que me entrevistou no podcast? Que ótimo, gente! Que bom, né? Espero continuar com muitos cabelos. Você não vai falar, né? Olha, eu estive lá com a carequinha. Não, né? Você comentou da sua empresa, que eu achei muito interessante, que você tem uma empresa que você não obriga os seus colaboradores a usar a roupa social. E eu achei isso muito bacana e pelo pouco que eu conversei com você aqui nos bastidores, já deu para perceber que você tem uma mente muito aberta e, assim, para inovação, né? Para não ficar engessado em processos muito fechados, aquela coisa de pensar fora da caixa. Comenta um pouquinho sobre isso. Qual que é a estratégia? Eu digo que tem uma tese que eu defendo, que eu adorei, isso não é meu, isso eu ouvi, mas eu abracei, né? E é um discurso que diz o seguinte, né? E é sobre super-heróis, né? Pessoal, eu gosto muito dessas coisas, né? Disney, heróis e tudo mais. Tem um cara que ele fala o seguinte: o herói e o vilão nascem do mesmo fato, que é um momento de extrema dor. Sempre que você vai ver o storytelling do herói, é dor. O storytelling do vilão é dor. Só que, a partir da dor, o vilão quer que outras pessoas sintam a mesma dor que ele sentiu. E o herói quer garantir que ninguém mais passe por aquela dor. E aí você vai ver o Batman, o Super-Homem, você vai ver uma série de traumas, você vai ver... o Peter Parker foi picado por uma aranha. Mas ele perdeu o tio Ben. Sim. E ele sentiu essa dor. Então, assim, como que eu levei isso para os negócios? A advocacia... Falando do meu lado advogado, o pessoal fala, nossa, agora vai ficar chato, né? Mas a advocacia, ela é um ciclo do quê? De pessoas que são maltratadas em empresas para depois criarem empresas para chegar a sua vez de maltratar outras pessoas. Nossa. É complicado, é um ambiente muito tóxico. E eu abri meu escritório muito cedo, eu com 25 anos abri meu escritório, né?
E eu decidi o quê? No meu escritório, eu não quero que as pessoas passem por tudo aquilo que eu passei. Ai, fantástico isso. E vai fazer 18 anos esse ano, é o meu escritório, e sempre com essa premissa, eu quero que as pessoas não passem o que eu passei. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi desarmar as pessoas. Né? Nada de ambiente competitivo, tudo ambiente colaborativo, nada de achar que as pessoas vão produzir mais na pressão e comprometendo a sua saúde. Então, eu não digo para você, olha, Letícia, tem você e tem a outra pessoa ali, só tem uma vaga para vocês dois. Aquele que trabalha mais horas, aquele que prejudica mais a vida social, mais a saúde, vai conseguir a vaga. Porque, no fundo, é isso. No fundo, acaba sendo isso. Se você trabalha 12 horas, a outra pessoa trabalhou 14, entra uma disputa maluca, que o ser humano ele some. E aí, o que acontece com essas pessoas? Burnout, depressão, tudo que a gente vê agora. Né? Então, no meu escritório, o que eu decidi? Eu decidi que, desde que a gente atinge os resultados, todo o resto é secundário. E eu comecei a desconstruir o que é o advogado. E uma das coisas que me chamou muita atenção é, por que o cara que não vai falar com o cliente, não vai falar com o juiz e não vai participar de nenhuma reunião, precisa estar de terno? Por que eu tranco um cara de terno numa sala, para ele trabalhar na frente de um computador? Parece opressor, né? Parece que se eu usar o terno, eu sou uma figura ali que manda, sei lá. Mas a gente faz isso porque sempre foi assim. E você fala de inovação, essa é a frase que acaba com qualquer inovação. Mas sempre foi assim. Pois é, mas por quê? Por que continua sendo assim? E aí o que a gente fez? De cara a gente falou, não, pessoal, tira a gravata, pô, tá quente, tira o paletó. Ah, galera, quer vir de calça jeans? Hoje em dia, a pessoa vai como vai. Quer ir de bermuda, vai de bermuda. Tênis Vans, All Star. Tênis da Vans. Eu vou de bermuda e tênis, se eu não tenho que encontrar o cliente. Por quê? Porque eu passei a enxergar a advocacia de outra maneira depois que eu convivi com outros setores, mais inovadores, mais arrojados. Eu preciso de um cara criativo. Esse cara tem que ter criatividade argumentativa para ganhar um processo. Sim. Ele tem que estar no auge da criatividade dele. E você é mais criativo quando você está desconfortável ou confortável? Confortável, obviamente. Então, qual roupa ajuda ele a ser criativo? O terno, a gravata, ou ele está de tênis tranquilo ouvindo uma música? Então, tudo aquilo que for mais criativo gera um advogado, não só que produz melhor, como que vive melhor. E aí entra muito de publicidade, porque eu tenho uma formação na área de publicidade, e você vê que é outra coisa, o ambiente de incentivo à criatividade. Eu ia te perguntar isso, do ambiente, como fica, né? Se esse impacto é bem notável assim para você. Uma coisa que vai acontecer, sempre que você quer criar um ambiente, você tem que lembrar que discurso não é nada, comportamento é tudo. Então, se você chega no escritório de advocacia, eu chego lá e falo assim, pessoal, a partir de amanhã ninguém precisa vir de terno. No outro dia todo mundo vai de terno. Por quê? Porque eles não sabem se o que eu falei é verdade. Uau. Então, o que acontece? Quando eu digo, a partir de amanhã ninguém precisa vir de terno, no outro dia, eu tenho que não ir de terno. Entendi. Fantástico. Porque eu não mandei, não disse que está proibido vir de terno. Eu estou dizendo, ninguém precisa. E se você está confortável de terno, venha de terno. Mas se você não está confortável de terno, venha confortável. E as pessoas sempre vão ter isso. Por isso que eu falo que a cultura ela vem de cima para baixo. As pessoas vão olhar, é verdade? Posso confiar? Porque a pessoa não quer se colocar em risco. Sim, mas a partir do momento que ela vê o líder dela, né, de Vans, é verdade. calça jeans e polo, ela fala, uau, é verdade. A liberdade, é mais leve, né? Eu tive um advogado que durante 30 dias, os primeiros 30 dias dele foi de terno e gravata. Eu falava, não precisa, não precisa. Aí eu cheguei um dia e falei, se você está confortável assim, venha sempre. Mas confie que não precisa. Você pode ver, todo mundo ao teu redor não está assim, não precisa. Às vezes ele tem um apego a, eu me sinto advogado quando eu coloco o terno. Então, vista o terno. Você vai se sentir melhor assim, vista o terno. Mas o que eu quero dizer é, primeiro, as pessoas não vão confiar na placa na parede, as pessoas vão confiar no ambiente que você gera, no comportamento que você tem. E aí, quando a gente fala de um ambiente de inovação, se você quer trabalhar com pessoas altamente produtivas, altamente criativas, tem 3 coisas que você precisa fazer. Isso quem diz é a Disney. Isso eu aprendi com a Disney. Tá? Porque a gente vai falar de Disney, deixa eu te dar uma dica sobre Disney. Né? 3 coisas que você precisa para ter um ambiente saudável, criativo e próprio para a inovação. Número 1, um ambiente livre de ameaças. O que seria uma ameaça, por exemplo? Ameaça é, você pode ser punido por qualquer coisa que você faça, o tempo todo, e não é porque você promete punição, é porque o seu colaborador ele se sente inseguro de agir, porque ele pode ser punido. Você quer ver um caso interessante?
Normalmente as pessoas sabem o que fazer e não fazem por medo de punição. Eu detesto essa cultura de punição. Não uso nem com os meus filhos. Porque a pessoa fala assim, eu sei o que fazer. Então, vamos pensar a experiência do cliente. Experiência do cliente. Isso já aconteceu na minha frente. Estamos num restaurante. A criança está lá, pega o sorvete. Ela pega o sorvete cai. A criança começa a chorar. A mãe da criança olha para a moça do sorvete. O que a moça do sorvete deveria fazer? Dá outro sorvete para a criança. Dá um outro sorvete. Você sabe disso. Sim, eu sei disso. A sim. moça do sorvete sabe disso. Mas você acha que ela faz o quê? Ela chama a gerente. Porque ela diz, se eu fizer isso, eu posso ser punida. Punida Sim. como? Podem descontar do meu salário, podem chamar a minha atenção. E aí você diz o seguinte, ela tem que primeiro se preocupar com a sobrevivência dela, para depois agradar o cliente. Que experiência do cliente a gente vai dar se a pessoa que atende o cliente tem que primeiro cuidar dele, para só depois cuidar do cliente? Ele vai parar. Vou chamar meu supervisor, vem o supervisor chama um gerente. Daqui a pouco está o presidente da empresa lá, avaliando se vale a pena dar o sorvete para a criança, porque todo mundo tem medo de decidir. Tem medo de decidir porque há ameaça de punição, é um ambiente punitivo. Porque já existe essa cultura já pré-estabelecida dentro do ambiente, né? Eu não quero me colocar em risco. A pessoa pode ser quem for. No final do dia, ele tem uma família, ele tem algo chamado boleto. O boleto é uma invenção incrível, né? Ela é eterna, né? Então, a pessoa ela tem uma vida que depende do trabalho dela e ela não vai querer arriscar o trabalho dela. Se ela trabalha num ambiente de risco, ela não decide. As pessoas não são proativas em ambiente de risco, porque tomar decisões é assumir riscos e em lugares altamente arriscados e altamente punitivos, eu prefiro não decidir. O cliente é problema do cliente, eu estou cuidando de mim. Antes de pensar no cliente, eu penso na minha sobrevivência. Sim. Quando eu removo uma ameaça, eu digo, você está seguro, pode pensar no cliente. Eu vou estabelecer em que direção você tem que decidir. Eu vou dizer, olha, o nosso norte é esse, que aí sim, são os nossos valores praticados no dia a dia, na prática, não na placa. Primeira coisa, então, não ter um ambiente ameaçador. Porque senão a pessoa está lá lutando pela sobrevivência, não lutando pelo cliente. Segundo, um ambiente de escuta ativa. As pessoas precisam se sentir ouvidas. Se a pessoa acha que ela não pode falar, a falta de comunicação, a inexistência de uma comunicação ativa já é uma prova de um ambiente de ameaça. Por quê? Se eu sinto que o fato de eu me expressar pode me trazer algo ruim, o que eu faço? Eu não me expresso. É a cultura do opressor e do oprimido. Não tem espaço, né? Se eu não me expresso, quais são as chances que a gente tem de ser criativo e inovador? Se as minhas ideias eu não te conto, como é que a gente trabalha? Se as tuas ideias você não me conta, como é que as nossas duas ideias se misturam para gerar uma terceira ideia melhor que as duas juntas? Sim. Então, em ambientes que tem esse ambiente punitivo, a comunicação é muito baixa. Por quê? Se eu corro o risco de ser punido por falar, eu não falo. Como é que você inova? Então, essa comunicação ativa, essa escuta ativa, essa disponibilidade para ouvir as pessoas é importante na empresa. E, número 3, algo que eu adoro essa expressão, que é cuidado genuíno. Você precisa gostar das pessoas de verdade. Você não precisa gostar do teu time como estratégia de negócio, você precisa ser uma pessoa que gosta de pessoas. Gostar de gente. Não dá para você ter um time se você não gosta de pessoas, né? Eu já ouvi corretor falar que não gosta de pessoas. Como assim? Mas eu gosto de dinheiro. Né? As pessoas são só um obstáculo que aparece entre eu e o dinheiro que eu quero. Né? Então, olha só que experiência maravilhosa de cliente que a gente vai dar. Mas olha só imagina por um momento que você consiga estar num lugar onde você sabe que você pode tomar decisões sem medo de correr riscos. Obviamente, decisões boas, decisões orientadas com o que a empresa quer, com a cultura da empresa. Que você pode se comunicar e se expressar, falar, ser ouvido e ouvir também de uma maneira tranquila, pacífica e que você sente que a empresa e os teus colegas, as pessoas que você trabalha, se preocupam genuinamente com você. Ótimo, sensacional. E eu estou lembrando aqui de algo que eu queria conversar com você, porque o encantamento do cliente não é só com o cliente externo, né? O comprador de imóvel, o proprietário, enfim. Tem o seu cliente interno, que aí você está falando de uma liderança aberta, linear, que pratica essa escuta. E isso tem que estar muito claro para o seu colaborador.
Porque às vezes não está mesmo, né? É diferente eu ter uma placa, saúde mental importa, os valores da empresa são os valores mais incríveis do mundo, mas será que isso está claro na prática para a sua equipe? Né? E como cuidar desse seu cliente interno e como isso é importante. Aí eu vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalhei em uma empresa que, uma das imobiliárias que eu passei, eu não lembro qual agora, existiam reuniões e a gente tinha a obrigação de participar dessas reuniões porque eram reuniões importantes para a empresa e para a gente também. Muita gente faltava. Por quê? Porque a temática da reunião não tinha valor para a gente. Era um saco ir naquela reunião, entendeu? Não tinha nada que falasse assim, nossa, eu vou porque vai ser legal, eu vou sair melhor, é interessante. Não engajava, tá? E aí veio um aviso, olha, quem não participar da reunião vai ficar de castigo, não vai receber lead. Aí eu já dei a minha opinião na lata. Falei, peraí, que cultura é essa? Em vez de eu trazer o meu colaborador para perto, para eu ver como é que eu posso bolar estratégias para ter a minha equipe desejando o dia da reunião, putz, é amanhã a reunião, falta 2 dias para a reunião. Eu ainda vou aplicar uma punição e fazer as pessoas irem por obrigação. Então, isso para mim é um gap assim, que quando eu vejo eu fico muito revoltada e tenho vontade de transformar isso. Né? Qual que é a importância do seu cliente interno e como deixar claro para ele que ele é importante? Acho que você já falou, né? Esses pontos aí. Vamos falar um pouquinho de Disney? Eu começo a falar de coisas que eu gosto tanto e esqueço de que o pessoal quer conhecer um pouquinho mais sobre a Disney. A Disney para a gente... Uma regra clássica da Disney é o seu colaborador vai entregar para o seu cliente o que ele recebeu de você. Então, a cultura começa internamente. Sim. O impacto no cliente é o último elo de uma corrente muito longa de cultura, que começa obrigatoriamente com o presidente da companhia. A responsabilidade pela cultura, isso é uma diferença muito importante. As pessoas querem que a cultura venha de baixo para cima. A cultura é sempre de cima para baixo. Se o presidente da empresa não é um bom representante da cultura, a cultura não existe. Ou senão você vai ter que obrigar as pessoas, sob ameaça de punição, Sim. a terem a cultura. Então, o que a Disney faz a cultura começa lá em cima. E a cultura começa em cima na Disney por algo muito simples, que se resume numa frase: cultura antecede lucro. Uau! Primeiro a cultura, depois o lucro, porque o lucro da Disney é consequência da cultura dela. Se ela trair quem ela é, o lucro vai embora. E essa é uma construção importante, porque a gente está falando de primeira impressão, imagem. Você precisa sustentar isso ao longo do tempo. Sim. Nossa, eu penso que você é uma pessoa competente, bem-sucedida. Como é que você sustenta isso ao longo do tempo? Que comportamentos transmitem exatamente quem você é? Uhum. Você vai criar uma identidade e você vai precisar de comportamentos que transmitam a verdade dessa identidade. Ou como eu falo, né? A cultura é a forma pela qual você prova para o mundo que os teus valores são reais. E aí você fala, não, valor aqui, valor número 1, sei lá, cuidado com as pessoas. E você vê todo mundo trabalhando sobre a ameaça, no chicote, no grito, no desrespeito. E daqui a pouco a equipe inteira está com burnout. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a placa não fala, mas a realidade grita. A placa não fala, mas a realidade grita. Você pode escrever o que for na placa, o que as pessoas vão ouvir é a realidade gritando. E se a placa não condiz com a realidade, a placa não existe. Então, a gente acabou de falar, as pessoas vão falar sobre o que elas viram, o que elas ouviram, o que elas experimentaram. Sim. Você falou sobre reuniões. Eu vou primeiro falar um caso aqui que é muito, muito recente. A Disney trocou de presidente, saiu Bob Iger, entrou Bob Chapek. Bob Chapek entrou num momento muito difícil financeiro da empresa, pandemia, efeitos da pandemia, a receita da empresa foi lá para baixo, e ele entrou num viés de gestão voltada para lucro. E o que ele fez na experiência do cliente? Ele aumentou ingressos de parque, revogou isenções que existiam para clientes mais fiéis ou em determinados pacotes, ou para quem, além do parque, se hospedava no hotel da Disney. Ele começou a cobrar itens que eram gratuitos. Ele começou a fazer um monte de coisa que o resultado final era lucro. A pergunta é, o que ele estava fazendo estava alinhado com a cultura da Disney? E tudo aquilo que ele fez para atingir o lucro, chegou-se à conclusão de que ele estava desvirtuando a cultura da Disney com relação à experiência do cliente. Cara, o nosso fã está bravo com a gente. Mas eu trouxe o resultado financeiro, o nosso fã está bravo com a gente. E cultura antecede lucro. Porque se eu matar o fã, se o fã perder o encanto por mim, essa empresa quebra.
Sim. Eu sobrevivo a dificuldades financeiras enquanto esse cara é apaixonado por mim. Se esse cara perder a paixão, eu quebro. E aí, como cultura antecede lucro, você sabe qual foi o efeito disso? A remoção do presidente da empresa. Nossa. Porque o presidente é a primeira pessoa que tem que provar para o mundo que a cultura da empresa é verdade. Senão é só uma placa na parede. Então, após um curtíssimo mandato, um dos menores na história da Disney, ele foi removido. E interinamente voltou quem? O Bob Iger, que é o cara da experiência, o cara que gerou um monte de experiência para o cliente, e os primeiros atos dele são de vamos voltar das gratuidades, vamos voltar a focar na experiência do cliente, porque se eu focar na experiência do cliente, o lucro vem. Se eu tiver uma cultura focada no cliente, o lucro vem. Então é importante isso. Como primeiro construir a cultura para depois gerar o lucro. Qual que é o problema das empresas? Elas querem o lucro muito rápido e construção de cultura demora. Só que a pedra mais sólida que você pode ter, o pilar mais sólido da tua empresa é ter uma cultura. Você falou de reuniões que te desmotivam. Eu participo de uma reunião mensal já faz mais de um ano. E a primeira vez que eu pisei naquela reunião, um monte de pessoas e tem um interlocutor dessa reunião que é quem conduz os trabalhos. Eram reuniões altamente criativas, era incrível. Incrível tanto de conteúdo que a gente recebia desse interlocutor, que ele trazia, tipo assim, o mundo é outro depois que essa pessoa falou comigo. É sobre isso. E as pessoas interagiam, se expunham, davam ideias, e era um processo criativo tão grande, era a gente aprendendo e aplicando ali. E o que começou a acontecer com o passar do tempo? Com o passar do tempo, começaram a surgir as críticas ao que era falado. A sua ideia não é boa, a sua ideia é ruim, você está errada, você isso, aquilo. E a gente saiu de uma reunião onde o interlocutor precisava pedir para parar. Pessoal, vamos parar com as interações para a gente poder andar com o conteúdo, para uma reunião que hoje o interlocutor ameaça as pessoas caso elas não participem. Vocês precisam falar, vocês têm que falar. Se vocês não falarem, você diz, quais são as chances de alguém falar sob ameaça? Justamente houve uma implementação de excesso de crítica, excesso de julgamento, que as pessoas falaram assim, olha, na dúvida, melhor fico calado. Fica quieto, óbvio. Porque eu acho que a minha ideia é boa, mas a última ideia que eu achei que era boa, que eu mandei, ao final me fizeram sentir como assim, a sua ideia não presta, você não prestou atenção, você não sabe o que você está falando. Então, assim, eu não vim aqui para ser depreciado. E outra coisa, eu não vim aqui para ser depreciado na frente de todo mundo da empresa. E outra coisa, se eu perder valor perante a empresa, o meu emprego fica em risco. Então, se eu vou falar alguma coisa que pode fazer eu perder valor e me colocar em risco, o que eu faço? Eu presto muita atenção no que os outros têm a dizer. E essa reunião altamente criativa se tornou num lugar de extremo silêncio. Se tornou um evento... Começou a gerar conflitos. Se tornou um evento praticamente monológico. Por quê? Porque não há um ambiente livre de ameaça. Voltando naquilo que a gente falou. Como é que eu vou ter inovação? E eu pego as mesmas pessoas na mesma sala. Eu pego um ambiente que era altamente inovador, pessoas criativas, e era um outro paradigma. Porque eu não discordava de você. Você falava algo que eu não concordo, eu tentava pegar algo da tua ideia para unir com a minha, a gente construir algo, todo mundo aberto, todo mundo podia falar, sem julgamento, mas começou a surgir o julgamento. E por que aconteceu isso? Por que você acha que aconteceu isso? Às vezes não se controla muito bem a experiência. Entendi. E eu acho que você tem que ter... Isso é o que a Disney fala, tudo tem que ser intencional, não pode ser por acaso. Tá. E, às vezes, seria necessário colocar algumas premissas de reunião. Eu, por exemplo... Prever que pode gerar conflito e saber gerenciar esse conflito também, né? Eu, quando vou dar treinamento, a minha primeira abertura, eu conto uma história que é só para dizer para as pessoas, a partir de agora, tudo que eu falar para vocês não está sob o prisma de certo ou errado. Muito bom. Se você concordar, use. Se você discordar, está tudo bem. Está tudo bem. Você sabe o que eu gero com isso? Eu gero na pessoa uma disponibilidade para receber o conteúdo. Porque o pior jeito que eu posso começar a te ensinar alguma coisa é falar assim, Letícia, posso te contar uma coisa que você faz errado?
Ai, meu Deus. O teu cérebro já vai assim, errado? Como assim eu faço errado? Quem é você para dizer que eu faço errado? Ah, deixa eu ver se faz errado. E aí tudo que eu vou falando, o teu cérebro está em modo de guerra. Sim. Você rebate, rebate, rebate. Tô no Você não vai modo querer defesa absorver ali, nada. né? Você está lá defendendo uma ideia, você está preso, você se abraçou na sua ideia. Então, olha só que legal. Eu falo assim, Letícia, vamos falar de coisas aleatórias? E olha, tudo que eu falo é só minha opinião. E se fizer sentido para você, maravilha, mas pode não fazer sentido para você. E eu digo ainda mais. E, pessoal, esse é um jeito que eu tenho de ver as coisas. Sim. E esse é um jeito que a Disney vê as coisas. Existem milhares de empresas ultra bem-sucedidas que enxergam o mundo de uma forma diferente. Sim. Você tem várias maneiras de comunicar uma mesma história, uma mesma notícia. Mas, olha, né? o que eu digo é, eu estou ativando defesas? Não estou. Não. Esse ambiente onde eu não ativo defesa é um ambiente onde você não se sente arriscada, onde você não se sente no risco de ser atacada, no risco de ser julgada, de ser exposto. Porque ninguém quer se expor. Absolutamente ninguém quer se expor. Na dúvida, não é à toa, pessoal, que a primeira coisa que a polícia fala quando prende alguém é tem o direito de permanecer calado e tudo que você disser pode ser usado contra você. Muitas vezes as reuniões acontecem com esse prisma. E aí a pessoa que está na reunião diz, se tudo que eu disser pode ser usado contra mim, vou exercer o meu direito de permanecer calado. Calado. Nossa, faz muito sentido, né? Gabriel, falando da Disney, de novo, a Disney tem concorrência? Eu não consigo visualizar. Existe um monte concorrência? de concorrência. A Disney tem um monte de concorrência e a Disney gosta da concorrência. Muito tempo atrás, quando a Universal ainda não era uma grande potência, hoje a Universal é incrível na área de parques, né? Sim. O pessoal falava, por que a Disney não compra a Universal e elimina a concorrência? E ela diz, porque eu preciso de alguém me perseguindo. Sim. Eu preciso de alguém correndo atrás de mim para eu continuar correndo. Né? Eu preciso seguir em frente, eu preciso ter concorrência. A primeira coisa da Disney é concorrência fundamental. Porque se você dominar o território, você vai relaxar. Você precisa da concorrência. Agora, uma coisa é concorrência nos negócios, outra coisa é concorrência aqui, no coração do cliente, na experiência do cliente. É aí que eu queria chegar. E tem uma frase que eu adoro da Disney, que ela diz o seguinte, concorrente é qualquer empresa com a qual o teu cliente te compare. Repetindo, concorrente é qualquer empresa com a qual o teu cliente te compare. E o que a Disney quer dizer com isso? Antes de você pensar que concorrentes são as pessoas que fazem o mesmo que você faz, você tem que pensar que concorrentes são as pessoas que interagem com o seu cliente ao longo da vida dele. Porque a Disney é focada em cultura de atendimento. E para a gente falar em atendimento, a gente tem que focar em como o cliente é atendido. Sim. Então, olha só que interessante. Você vai me falar o seguinte, eu tenho um cliente que, meu padrão de cliente é Minha Casa Verde e Amarela. Tá. Você tem que ver qual que é o universo dele de atendimento. E provavelmente você vai ter muita facilidade em criar uma experiência bacana para ele. Por quê? Porque o universo que ele frequenta é diferente. Sim. E aí você chega no dia da entrega das chaves, você leva uma Shandong e para ele já é uma baita experiência que você proporcionou. E aí você vai agora para o mercado de luxo. O sujeito compra carro na Porsche, na Ferrari, viaja de primeira classe de Emirates. É bem difícil presentear esse cliente. Se hospeda em hotéis 5 estrelas. E aí você, na hora da chave, você chega com a Shandongzinha. Tipo que ele toma todo dia no jantar, né? Ele vai pegar a Shandong e vai falar, pô, legal, vou dar de final de ano pro pessoal do prédio, sabe? Tipo, E o teu padrão de atendimento? Porque, por exemplo, esse cara, como é que você acha que ele é atendido na Apple? Como é que você acha que ele é atendido pela Emirates? Qual é o padrão de atendimento dele? E aí o que eu te digo não basta você atender melhor que o teu concorrente. Ah, não, aqui na minha agência, na minha loja, a gente atende melhor do que na outra agência e na outra loja. Não, você tem que atender no padrão ou melhor do universo do teu cliente. Por isso, cada vez mais, desenhar quem é o meu cliente é algo muito importante. Sim. Porque você vai dizer, não, eu atendo o mercado imobiliário, eu sou a imobiliária que melhor atende de todo o meu mercado. Joia, você pode estar completamente abaixo daquilo que é a vida dele. Sim. E aí, e faz parte você entrar no universo do cliente para você usar a linguagem, às vezes até uma roupa que vai, gerar uma conexão ali. Eu acho que é muito interessante isso. A grande preocupação da Disney é entrar no universo do cliente. Né?
A Disney tem uma frase muito interessante, mas ela entra até, vou falar bem entre aspas, de forma desrespeitosa no universo do cliente. Tem uma frase que Sem eu digo... pedir licença. Tem uma frase que eu digo que é extremamente desrespeitosa, mas é uma das coisas mais bonitas que você pode ouvir. A Disney diz o seguinte: o cliente quer tirar as férias, mas nós vamos dar para ele memórias em família para o resto da vida. O resto da vida. Eu não vou entregar para ele o que ele quer. Por quê? Porque a experiência que eu quero que ele tenha comigo é algo que ele vai lembrar pelo resto da vida. Ele pode tirar férias em um monte de lugar e esquecer daquele lugar, mas aqui vai ser o lugar que ele vai lembrar pelo resto da vida. E olha só, qual que é o meu foco então? Qual que é a minha exigência de atendimento e de experiência? Aqui em cima. Porque não é só tirar férias, porque férias ele tira em qualquer lugar. Sim. Não tem que ser a escolha de férias dele. E na Disney a gente não descansa o corpo, né? Você não descansa, você chega bagaçado dos parques. Descansar é de segunda a sexta, das 9 às 18. Mas é muito interessante isso, por quê? Porque você tem que definir e deixar claro, você precisa definir e deixar claro para todo o time da empresa qual é o nível de compromisso que você tem com o cliente. Fantástico isso. Porque você começa a trazer a vida do cliente para o centro. Quando você fala de vendas, você coloca o negócio no centro, o produto no centro. Quando você fala de atendimento, é o cliente no centro. E sabe por que eu te digo? Porque se você for analisar um funil de vendas, funil clássico de mercado imobiliário, Sim. tem aqui 100 leads. Quantos convertem para venda aqui embaixo? Quantos? De 100? 3. 3. Vamos usar 3? Tudo bem. Se você é focado em vendas, você está me dizendo que você vai dar uma excelente experiência para 3 pessoas a cada 100. Sim. O que a Disney diz? A Disney diz o seguinte: o seu cliente é qualquer pessoa que interage com você. Qualquer. Que fique bem claro. Até quando você nem a viu. Eu acessei o teu site, você não sabe que eu existo, o teu site interagiu comigo, que experiência ele me deu? Ótimo. Porque, lembra que eu falei lá no começo? O seu maior patrimônio é aquilo que as pessoas falam sobre você. As pessoas falam sobre o que elas veem, não sobre o que você quer que elas vejam. Elas falam sobre o que elas ouvem, não sobre o que você quer que elas ouçam. A experiência é delas. Então, olha só que interessante. Eu tenho Por um isso cliente... que é importante entrar no universo, né? Faz todo sentido. E cuidar melhor da identidade, porque se você for focado em vendas e você faz NPS de vendas, significa que de cada 100 pessoas, para 3 você pergunta o que elas acharam. Mas olha só, a gente fala que o maior patrimônio é o que as pessoas falam. Tá. E você pegou 100 pessoas que vão te conhecer e vão falar sobre você, e você focou em 3. 3. Porque eu estou focado em venda. Sim. E quem não demonstrou o menor sinal de que não quer comprar, tchau, não te atendo mais. Não quero mais falar com você, você é uma perda de tempo para mim. Essa pessoa fala. Você pega um funil de 100, foca em 3. E as outras 97, o que elas estão falando sobre você? O que elas viram, o que elas ouviram, o que elas experimentaram ao longo da jornada? Seja o cara que parou na etapa lead, o cara que parou na etapa atendimento, o cara que parou na etapa agendamento, visita, proposta, todas essas etapas clássicas, que história cada um deles tem para contar sobre você? Porque sabe uma coisa legal? O cliente que não comprou, se ele gostou, ele te arruma 2 caras que compram. Sim. E ele pode voltar num outro momento, né? Ele pode voltar Aconteceu em outro comigo essa semana. Eu atendi um casal de idosos essa semana. Foi um lead que veio para mim há mais de um ano. E eles não estavam prontos, eles não estavam no momento de compra. Eles estavam no começo da jornada, pesquisando cidades na internet, não conheciam Vinhedo. Aí eles tiveram problemas de saúde, ficaram com receio por conta das eleições. E aí me chamaram a semana passada. E eles o casal já tinha verbalizado que tinha gostado do meu atendimento, achou que eu sou sincerona, que, enfim... que eu não quero empurrar produto, né? Um imóvel que não é o que ele quer comprar. E eles lembraram de mim, eu fiquei super feliz, e estão super fechados comigo. Eles me mandam links de outras imobiliárias porque alguma coisa conectou ali e eles querem comprar comigo. Isso, para mim, eu falo que é a moedinha que não é palpável, não tem preço, né? Claro que eu vou receber uma comissão por essa venda, nem sei quanto, porque, né? Enfim... Mas o importante é isso, o cliente lembrou de mim e voltou para mim um ano depois. E claro que, para deixar claro isso, né, nesse período eu mantive um contato. Eu tenho lá o meu CRM que eu uso, né? Então, de vez em quando eu mandava um oi para o cliente, tem essa oportunidade. Eu não larguei o cliente, mas lógico que eu não ficava no pé, né? Toda semana ligando. Mas eu achei muito bacana. Vamos voltar para o nosso começo? Você estava na pastinha certa.
Ai, que bom. Sabe por quê? Não Porque estava na lixeira, ufa. existe uma pasta corretores. Só que essa pasta normalmente fica numa pasta maior chamada pessoas que eu não gosto. Me perdoem a crueldade da realidade, Sim, mas assim, sim, e como advogado, que é outra categoria que as pessoas não gostam, sim. então olha só que legal. Ela não te chamou porque você está na pasta corretores. Não é o fato de você ser corretora, é eu gosto de você. E eu gosto de você porque eu sinto que você tem um cuidado genuíno por mim. Porque você está procurando resolver o meu problema, não o seu. Porque você não está procurando a sua comissão através de mim. Eu falo, há uma diferença muito grande entre eu quero o teu bem e eu quero o meu bem através de você. E o cliente sente isso. Agora, tem uma lógica muito simples nisso tudo, e às vezes a gente começa com o mercado é assim que faz, a gente esquece a lógica. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que o cliente prefere? Conversar com 10 corretores ou conversar com um? Aí eu vou lembrar de uma coisa que eu já ouvi você falar. Ele pode conversar com 10, 20, 30 corretores sobre imóveis. Mas conversar sobre a vida dele, ele vai Sobre a vida conversar dele com com um, que é aquele em quem ele confia. O cliente que conversa com 10 corretores, o que ele está dizendo é, eu tenho 10 corretores na mesma pasta, e essa pasta corretores. Você precisa mudar de pasta. Porque essa é a pasta, se ele conversa com 10 e dá na mesma, é porque ele está nem aí para a identidade, para a pessoa, para o ser humano que está do outro lado. É genérico, dá na mesma. Eu troco o nome, tanto faz, nem lembro de você, Sim. você não personifica. Então, esse cliente, ele está interagindo com um monte de pessoas na pasta corretores, que fica na macropasta pessoas que eu não gosto. Quando você vai parar na pasta pessoas que eu gosto, corretores, você é um. E eu gosto de interagir com quem eu gosto. Eu não quero abrir minha vida para 10 pessoas. Sim. Eu não quero contar fatos relevantes da minha vida para 10 pessoas. O problema é, a gente acha que o cliente não quer ser bem atendido. E aí tem outra coisa também que a gente tem que tirar isso. A gente atende o cliente, não o cliente atende a gente. E o que eu mais ouço é, mas o cliente não me responde, o cliente não me trata bem, o cliente não me manda flores, o cliente... Ai, meu Deus. Fui entregar as chaves para o cliente não me levou uma champanhe. Meu podcast. O cliente não levou uma champanhe para mim. Né? Gente, é a gente que atende o cliente. E quando é a gente que atende o cliente, a gente entende o quê? Que a gente tem que se tornar relevante na vida dele. Sim. E conforme a gente ganha essa relevância, ele vai falar com a gente coisas que ele não falou com os outros 9 corretores. Sim. E aí ele tira a gente de uma pasta, joga para outra e centraliza. O que você está dizendo é exatamente como eu comprei o meu apartamento. Eu via empreendimento, lançamento, eu não entrava no plantão de vendas. Não? Não, eu mandava para o meu corretor, meu amigo, e não amigo que era meu amigo, um cara que eu conheci, que gerou um vínculo comigo. Sim. E falou assim, Bruce, tudo bem? Tem um empreendimento interessante aqui, o nome é esse, a consultora é essa. E ali ela se conectava e me apresentava. Assim como a gente tem um advogado, um dentista, um médico. Né, um médico. Você não tem 10 médicos, né? Então, olha a lógica. O cliente quer falar com um, não quer falar com 10. Ele não quer que o tempo dele seja dedicado a 10 vezes contar a mesma história. Tudo que o cliente deseja é ter um corretor de confiança que represente ele. Qual é o problema? Quantas vezes o corretor se dedica a receber esse cliente e criar esse vínculo de confiança? Porque vira aquela coisa, eu aperto um botão num portal, na sequência o WhatsApp vira um inferno, eu penso em trocar de número, e aí começa a vir um monte de link. E aí vem link de coisa que eu não pedi, coisa acima do preço, coisa abaixo do tamanho, coisa que... Tudo, e você diz, gente, eu não aguento mais receber link. E aí a relevância do que você me manda... mas o cliente não me responde. Por que você me manda é irrelevante? Não, e eu acho que você está tocando num ponto muito sensível que eu costumo dizer para os meus clientes, né? Se você entrar no site do Viva Real, do Imóvel Web hoje, você vai ver que tem 20 mil casas à venda em Vinhedo, que é onde eu moro e onde eu atuo, né? Deixa eu fazer esse trabalho para você, porque tem anúncio, infelizmente, né, que é uma briga, mas não vem ao caso, mas muito anúncio desatualizado. Então, cliente, eu faço esse trabalho para você. Se começar a chegar lead para você, passa para mim, porque eu tenho acesso a todos os imóveis, eu sei o que já foi vendido. Tem imóvel que eu vendi há 3 anos e está lá anunciado ainda. Então, eu cuido disso para você. E eu acho que essa é uma cultura que é muito do corretor criar, da gente reeducar o cliente.
E mostrar para ele que é possível isso. Porque eu estava conversando com uma colega esses dias sobre o mercado, ela trabalha numa outra imobiliária em Vinhedo, mas é muito parceira minha. Ah, como é que está o mercado? Você está vendendo? Como é que está? Aí ela falou uma frase que, cara, me deu um clique, assim. Letícia, o cliente quer o produto. Não interessa se você foi fofa, bacana, engajou, ou eu também. O cliente quer o produto. Ela até usou uma expressão, o mercado está prostituído. Aí eu fiquei pensando, né? Eu costumo deixar claro para os meus clientes que eu faço esse trabalho por ele, que eu posso vender com a imobiliária X em parceria, já vendi muito imóvel em parceria. Então, eu deixo isso muito claro para o cliente, mas talvez na cabeça dele, a Letícia é incrível, ela tem um atendimento diferenciado, mas ela não tem aquele produto que eu quero. Você acha que o cliente, né, assim, falando do nosso produto, imóvel, ele pode comprar com aquele corretor que está na caixinha porque tem o produto? É raro, mas acontece. Só que o que eu digo esse é um discurso que você diz o seguinte, o vendedor ele é irrelevante. O vendedor, aliás, o corretor. Tá. Esse é um discurso que torna o corretor irrelevante. Por quê? Porque depende da qualidade do produto. Agora, para esse corretor ter o produto, ou ele tem com exclusividade, ou muitos corretores têm. Sim. Se muitos corretores têm, você está dizendo o seguinte, que nós estamos prontos para substituir todos os corretores por tecnologia. É mais fácil um portal que centralize tudo. Sim. E a gente tira o corretor do meio, porque ele, na verdade, começa a ser o obstáculo da venda. E o que eu digo, e eu repito, e eu falo sempre isso, ninguém quer comprar imóvel. Ninguém quer comprar produto algum. Você falar isso. O que as pessoas querem é um impacto positivo na vida delas. E aí você diz, não, eu achei o produto perfeito. Uma coisa eu vou falar para você, olha, eu quero o apartamento 62 do prédio tal, da rua tal, número tal. Isso é específico. Nesse raríssimo caso é assim que vai acontecer, porque eu quero aquele. Agora, quando você toma o tempo de conhecer o cliente, você entende o que ele procura para a vida dele, qual é o motivo de tudo aquilo. Sim. Porque ninguém acorda querendo comprar ou vender imóvel. É chato pra caramba. E falando da parte burocrática, é bem ruim, né? É como eu falar assim... Principalmente para o vendedor. Eu, na advocacia, falo assim, as pessoas acordam querendo processar os outros. Não, algo aconteceu. Algo aconteceu e a gente precisa ter essa coragem e essa parceria com ele de falar assim, eu estou disposto a compreender o que aconteceu. E compreendendo o que aconteceu, eu estou disposto a entender o que você procura para a sua vida e localizar isso para você. Porque, senão, o mercado é de imóveis, não é de pessoas. Sim. E a primeira pessoa que sai desse mercado é o corretor. Porque o imóvel ele sai da mão do vendedor para a mão do comprador. Se o protagonismo é do imóvel, o corretor... É muito década de 60, sabe? Sim. O valor do corretor. O valor do corretor é que somente ele sabe qual imóvel está à venda aonde. Não, hoje não existe isso. O Não cliente chega existe. pronto. Tem cliente Auge que da sabe mais que eu, às informação. vezes. Ele fala, nossa, peraí. Auge da informação, e aí você falou de algo de mercado, e a gente está falando muito de mercado, um pouco de Disney. Depois o pessoal vai falar, mas o cara não ia falar de Disney. Mas uma coisa muito importante isso a Disney fala muito, você que tem a responsabilidade de trabalhar as percepções do teu cliente. Porque o cliente não é técnico. Ele não sabe. Ponto final. Não, mas ele diz que sabe. Ele acha que sabe, mas ele não sabe. Porque se ele fosse... Ele não tem expertise. Ele não contratava você. É. Se o meu cliente soubesse advogar como eu, não contratava eu. Claro. Então, ele pode achar que sabe. Ele pode ter lido no Google, pode ter tido um amigo advogado, mas ele não sabe. O motivo da contratação é que ele não sabe. Se ele soubesse, ele não contratava. É mais de graça quando eu faço, né? Eu economizo mais fazendo eu mesmo. E aí, como é que vem esse trabalho de percepções? E a Disney te ataca com percepções o tempo todo. A gente falava agora há pouco, né? Antes, na nossa prévia aqui, o cheiro te chama a atenção, a imagem, marketing sensorial, o tipo de cor. A Disney te ataca com tudo isso. Uma coisa que acontece com o cliente, que aí sim é o corretor atrapalhando o trabalho de si mesmo, é o quê? Você falou, aquele anúncio antigo. Você foi muito educada, muito polida. Na verdade, é assim, aquele anúncio é o anúncio do imóvel dos sonhos por um preço muito mais baixo do que ele vale, para chamar a atenção de alguém e colocar esse cara para falar comigo. Estratégia de captação de lead. Sim. Que a primeira coisa que esse cara vai receber é, infelizmente, esse imóvel não está mais à venda. E aí você acha que você foi muito esperto. Olha só, trouxe o cara para cá. Só que o que você acabou de fazer é condicionar ele o quê? Que por aquele preço ele consegue o imóvel dos sonhos. E depois você começa a mostrar para ele o imóvel não dos sonhos por um preço mais alto.
Porque você fez esse anúncio Sim. de phishing, você fez Pra esse pescar, anúncio... né? É o phishing. Então, assim, tá vendo esse imóvel? Pô, essa aqui é uma casa de 4 milhões de reais, está anunciada por 3 milhões e 200. Você diz para ele, cara, 3 milhões e 200 compra essa casa. E, na sequência, você vai dizer para ele que ele vai ter que comprar uma casa inferior por 3 milhões e meio. E é o corretor fazendo isso, é o corretor que depois torna a jornada mais longa. É o Sim. corretor que depois diz, ué, o cliente ele é mão de vaca, ele não quer pagar. Não, você influenciou ele através do teu anúncio. E eu acho que isso já começa ruim, né? Já gera um impacto ruim, A gente tem que ser claro. porque você frustra, né? O cliente já passa por uma frustração ali no começo da jornada. A gente tem que ser claro e a gente tem que gerenciar a nossa imagem. Sim. Porque, por exemplo, a Disney é uma das coisas mais caras que tem, nem por isso você deixa de ir, ou morre o teu desejo de ir. A Disney tem 2 públicos, que já foram e os que estão querendo ir. Né? Dificilmente alguém não quer ir para a Disney, dificilmente alguém fala assim, não quero, odeio, não pisaria jamais lá. Agora, a Disney é muito clara sobre ser caro. Sim. Não espere que seja barato, não espere que seja barato, é tudo absolutamente caro. Sim. Mas ela é muito clara nisso. O que ela faz? Eu não vou focar em quanto custa. Eu vou focar na experiência e ela o tempo todo te manda percepções sobre que tipo de experiência você vai viver lá e de repente você está sonhando por aquilo. Você diz, cara, meu sonho é poder juntar um caminhão de dinheiro e dar para esses caras sorrindo, que é o que me atraiu muito. Como é que eu vou para a Disney, entrego um dinheiro enorme para esses caras e a primeira coisa que eu penso quando eu estou voltando é, quando é que eu vou poder ir lá dar de novo dinheiro para esses caras? Não, e você está falando da Disney, né? Eu queria até compartilhar a minha, a gente está chegando ao fim aqui, infelizmente, mas a gente vai ter parte 2 com você, hein? Mas eu vou contar um case antes de ir embora, hein? Tá. Eu fui para a Disney com 15 anos, né? E não tive a oportunidade de voltar, mas quero voltar com os meus filhos. Obviamente, é um sonho que eu tenho. Trabalho para... É uma das realizações que eu quero. E eu lembro quando eu fui, o meu pai, ele tem mais 4 irmãos e a gente tinha o mais abastado ali e as minhas primas todo ano iam para a Disney. E eu lembro que meu pai ficava... Eu via no olho dele, assim, sabe? Que ele... Pai, um beijo, meu pai me assiste. Ele me acompanha aqui. E eu lembro, assim, que ele queria muito proporcionar isso para mim, para os meus irmãos. E minhas primas, todo ano. Meu tio fazia uma caixa, colocava passagem dentro, a orelhinha da Minnie. E a gente ficava ali, né? Tudo assim. Aí, o ano que ele conseguiu proporcionar para a gente, eu fico até arrepiada de lembrar, porque foi assim... Algo tão emocionante para ele, assim, sabe? De, poxa, meus filhos vão para a Disney. Eu não sei se... A gente foi com a tia Augusta ainda. Tia Augusta. Eu nem... Ó, já entreguei minha idade. Eu não sei se ele parcelou, não sei como ele fez, mas a gente foi... E, assim, eu lembro da emoção dele levando a gente no aeroporto, depois buscando a gente. E foi algo muito incrível, assim, que eu vivi. E hoje eu vejo o show de fogos, eu fico emocionada, eu quero estar lá de novo, quero levar minha mãe, quero levar meus filhos. E realmente é muito incrível, né? E esse encantamento todo tem algo aí por trás que faz isso na gente, né? Mas posso te contar uma coisa que talvez você não tenha percebido? Teu pai não foi para a Disney, mas ele viveu a Disney. Não foi. Ele não foi para a Disney, foi você que foi, mas ele viveu cada segundo daquilo, cada emoção, cada foto, cada momento que você conta. Ele viveu a Disney que ele proporcionou para você. Ele é o cara que fala assim, eu vou mandar minha filha realizar um sonho que eu tinha para mim. Sim. Porque o sonho dela é muito maior que o meu. E uma coisa que eu quero dizer agora, só contando um caso meu da Disney, é um caso que eu nunca contei para ninguém. Eba, novidades. Né? Mas uma das coisas que mais atrapalha as pessoas é achar, principalmente quando você tem muito lead, muito cliente, muita gente que entra na loja, esse aqui é só mais um. Número. É só mais um. Depois dele vem outro. É só mais um, é só mais um. Tem uma coisa que é importante que a Disney diz, não é só mais um. Cada um é especial e único. E o que a Disney te dá como confiança, como proposta de valor, que você pode confiar nela, ela vai fazer de tudo para que você sinta a sua experiência como especial e única. E a história que eu queria contar, um pouquinho longa, adoro roubar espaço de podcast, mas a minha esposa, quando o nosso filho nasceu, eu fiz um colar que tem um pingente que é um menininho de ouro. E foi um baita presente, ela ficou super emocionada. O problema é quando nasceu o segundo, eu tive que mandar fazer um menininho igual. Porque o primeiro eu comprei, o segundo eu tive que mandar fazer. E ela tem um colar, né, onde ela anda com os 2 menininhos dela, o colar de ouro dela, que é
é a paixão dela, é a representação da maternidade, tem um vínculo emocional muito grande. E a gente estava entrando numa atração, que é a Mansão Assombrada. A Mansão Assombrada tem uma fila externa gigante. Sim. Depois, quando você entra, você vai para um salão. E depois, você tem 2 salões que recebem as pessoas. O salão da direita, o salão da esquerda. E depois vai todo mundo para a fila para entrar no brinquedo. Eu preciso dizer isso para situar que depois que a gente sai do salão, a gente está entrando na fila já para embarcar no brinquedo. Ela faz assim e fala, meus Colar. meninos. E ela para, Gabriel, perdi meus meninos. Cadê meu colar? Cadê meu colar? E ela já começa a ficar desesperada. E lá dentro é escuro. É escuro, é uma mansão assombrada. Sim. E eu, de repente, um monte de gente vindo, e eu ligo a câmera do celular e começo a procurar no chão. Né? Eu vou achar. Né? Imagina, vai estragar a viagem dela, o dia dela. Ela já senta num canto, começa a chorar, e eu procurando tudo bem. Isso, teoricamente, é problema meu. Só que a Disney diz uma coisa que é o seguinte, não é culpa minha, mas é problema meu. Tudo que acontece com a experiência do meu cliente é problema meu. De repente alguém fala assim, bom, tem um doido acendendo a luz. Primeiro, uma luz lá dentro, num lugar escuro, atrapalha um pouco a experiência. E ele está abaixado, procurando no chão. É algo que não é seguro. E segurança em primeiro lugar na Disney. A pessoa me aborda e fala, aconteceu alguma coisa? E eu conto para ela que ela perdeu o colar. Só um minuto. Levam a gente para o bastidor. E a primeira coisa que eles fazem é, eles interrompem a fila e acendem a luz da atração para procurar lá dentro. Depois que eles procuram e dizem, olha, não está aqui, eles apagam a luz de novo, e eles perguntam por qual dos 2 salões, porque tem 2 salões que você pode chegar lá, a gente foi pelo salão da esquerda. Eles interditam o salão da esquerda e só deixam gente entrando e saindo pelo salão da direita para procurar no salão da esquerda. Eles pararam o brinquedo. Um brinquedo que entram, sei lá, por minuto, 100, 200 pessoas, eles pararam porque algo era importante para uma pessoa. Não acharam. Colocaram o brinquedo inteiro para funcionar e, de repente, minha mulher super chateada, chorando e tudo, sentada no chão, nos bastidores, veio um rapaz com o colar na mão. Falou, é esse? Que incrível. E aí ela fala, é esse. E aí eu pergunto, onde você achou? Ele falou, vocês perderam fora da atração. Ele saiu por toda a fila externa, por todos os salões, ele foi fora, ele não desistiu. Ele era um funcionário da Disney. Da Disney. Fantástico. Por quê? Porque o compromisso dele, a missão dele é criar felicidade. A missão dele é fazer absolutamente tudo para que você esteja feliz naquele lugar. E ele sabe que a empresa espera isso dele. Para a gente voltar para o nosso começo, ele sabe que ele não corre risco algum quando ele sai da posição dele na atração e vai lá para fora procurar algo que era importante para uma pessoa. Que poderia ser um número, né? Diante de tantas pessoas que entram na Disney. 150 mil pessoas por dia. Sim. Tinha uma que tinha algo importante para ser Fantástico. feito. Ele sabia a coisa certa a fazer, ele sabia que ele jamais seria punido pela coisa certa a fazer, ele sabia como ele deveria fazer, e ele achou fora da atração. Fora do local de trabalho dele, fora da posição de trabalho dele, e trouxe para a gente. E o legal é que minha esposa, até então, era meio coração gelado. Né? Ela não queria ir para a Disney, eu consegui convencer ela a ir para a Disney, ela começou a gostar, mas ela sempre sentia, falava assim, não, Gabriel, você fala muito sobre a Disney, mas eu acho que não é tudo isso. E nesse dia ela me abraçava, ela chorava e falava assim, Gabriel, a Disney é tudo o que você fala. Não, ainda passou por essa experiência para dar a cereja do bolo, né? Ela disse, eu posso passar o resto da minha vida dizendo que por minha causa eles pararam um brinquedo no meio do dia. Que bacana, fantástico. Isso é você se doar para o cliente. Sim. Isso é você começar a entender a importância das coisas na vida do cliente, sob a ótica do cliente e na opinião do cliente. Isso é você parar de pensar no teu universo, no teu resultado, na tua eficiência, vindo antes do sucesso do cliente. Quando a Disney fala cultura antecede lucro, ele está dizendo o sucesso do cliente antecede o meu sucesso. Sim. E se todo o meu cliente for bem sucedido, o meu sucesso é uma consequência inevitável. Sim, é garantido. Inevitável. Maravilhoso. Adorei o papo, ficaria horas. Eu falei que ia dar 3 horas de podcast, falta pouco, hein? Só mais 2 horas. Gabriel, obrigada de novo, foi um prazer, uma honra te receber aqui. E eu tenho uma perguntinha final. O nome do meu podcast é Casa é Sentimento. Isso é muito significativo para mim.
por conta do que uma casa representa, né? É a sua casa. Qual é o primeiro sentimento que vem à sua cabeça quando você pensa na sua casa? Para mim é sempre família. Família. Para mim é sempre família, porque eu digo que toda vez que eu passo pela porta da minha casa, eu vou para fora da minha casa buscar tudo aquilo que eu preciso levar para quem está dentro da minha casa. Bacana. Que o único sentido que tem na minha vida de sair por aquela porta e deixar minha família para trás é porque tudo que eu faço do lado de fora, inclusive está aqui hoje, tem como objetivo gerar um impacto positivo na vida deles. O cliente busca um impacto positivo na vida dele. Todo mundo é cliente. E a gente poderia o tempo todo se dedicar a impactar positivamente as pessoas ao nosso redor, a começar pela nossa família. Sim. Eu viajo muito, você sabe, eu sou palestrante no Brasil inteiro. Muitas noites eu não estou lá nem para dar boa noite para os meus filhos, mas eu sei que é a coisa certa porque eu estou perseguindo tudo aquilo que eles precisam para a vida deles. Com certeza. Quando você fala imóvel, minha casa, eu tenho sempre a porta como um divisor de dois mundos. E um divisor de dois mundos que eu aprendi com a paternidade, porque antes de ser pai, para mim, tudo que tinha de mais importante na vida ficava da porta para fora de casa. Carreira, sucesso, estudo, festa, amigos. E, curiosamente, depois que eu fui pai, tudo que tem de mais importante na minha vida fica da porta de casa para dentro. Ai, que bacana. Maravilhoso ouvir isso. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Até a próxima, porque nunca é um adeus. Com certeza. E com Vamos certeza ter eu uma apareço próxima. por aqui. Com certeza. Valeu, tchau, pessoal. Obrigado, até o pessoal. próximo.